Olá, o livro da mitologia. Hoje quero mostrar esse livro do Thomas Bulfinch, o livro da mitologia. Esse livro pode aparecer também como o livro de ouro da mitologia ou a mitologia de Thomas Bulfinch, a mitologia completa. Aqui nós temos só a primeira parte, a Idade da Fábula, que já aparece aqui na folha de rosto. Nós temos só isso aqui no Brasil. Infelizmente, não temos as outras partes, que o livro A Mitologia de Thomas Bulfinch é composto de 3 partes. A primeira parte seria, então, essa Idade da Fábula. Nós temos aqui as mitologias, as histórias de grandes heróis e a mitologia clássica grega. Temos também aqui outras mitologias, a nórdica, e depois a segunda parte, que não temos traduzido aqui no Brasil, é a Idade da Cavalaria, que contém então as lendas arturianas e também as lendas envolvendo aí o mundo britânico. É a segunda parte. E a terceira parte, as lendas de Carlos Magno. Então nós vemos aí essa diferença, né? Infelizmente não temos essas outras partes aqui. Nas lendas de Carlos Magno, nós temos também ou lendas de Magno Rei, esse grande aí personagem da Idade Média. Aqui nesta edição da Martin Claret, nós temos a tradução do Luciano Alves Meira. E essa edição aqui é de 2013, tem uma folha de rosto bem bonita, né, lembrando aí os frontões dos templos gregos. Em suma, aqui no livro da mitologia de Thomas Bulfinch, nós temos as lendas e os mitos que nos encantam, envolvendo os heróis e deuses da mitologia, como, por exemplo, o mito de Prometeu e Pandora, a história de Apolo e Dáfne, a história de Juno e suas rivais, Perseu e Medusa, Minerva e Níobe, a história de Hércules, de Medeia, a história também da Guerra de Troia, a história de Enéas e tantas outras histórias, lendas greco-romanas, além então dos mitos nórdicos, como eu já disse, e dos mitos egípcios. Aqui nós temos o objetivo, é um deleite, né, para que o leitor possa se entusiasmar com as histórias, com as lendas. Mas algo interessante acontece, porque sempre no final de cada mito, o autor vai trazer um grande escritor que resgatou esse mito. Então ele fala da importância de conhecer a mitologia para entendermos mais profundamente algumas histórias clássicas que vão usar mitologia à torta e à direito. Por exemplo, o Ovídio, o Horácio e tantos outros, não só, né, esses dois que eu me lembrei agora, vão usar a mitologia nas suas obras e também no mundo moderno, né? Por exemplo, o James Joyce vai resgatar a história de Ulisses no seu livro aí, Ulisses, a história de Odisseu ou Ulisses no livro Ulisses. Aqui nós temos então grandes histórias mitológicas. Quero relembrar aqui, né? Prometeu e Pandora, como eu já disse, as histórias de amor, Príamo e Tisbe, Apolo e Dáfne, Céfalo e Prócris, Juno e as suas rivais, Io, Calisto, Diana e Acteon, Latona e os camponeses, Faetonte e muitas outras histórias. Vou ficar falando aqui, né, que vai cansar vocês. O importante é a pessoa ler, né, quem gosta de mitologia, sentir esta riqueza e essas histórias que sempre, né, nos encantam. Esta edição aqui também tem muitas ilustrações. Essa ilustração aqui é da Níobe, que eu mostrei. Aqui uma outra, Pomona e Vertuno. Tem mais ilustrações aqui. Muitas ilustrações. Aqui, mitologia nórdica. Frey e Gilsberti, na Islândia. Eu gostei muito da introdução deste livro. A Elaine C. Prado dos Santos,
que é doutora em letras clássicas pela Universidade de São Paulo, ela vai trazer aqui uma introdução que nos coloca dentro das lendas, dos heróis e deuses e do legado encantatório e fascinante da mitologia. Sem o conhecimento da mitologia, boa parte de nossa elegante literatura não pode ser compreendida e apreciada. Com essas palavras, o Thomas Bulfinch discorre no prefácio do livro de ouro da mitologia, ou A Idade da Fábula, que foi lançado em 1855, a respeito da importância de se conhecer a mitologia, não somente por seu encanto narrativo, mas também pela presença de seres mitológicos em obras consagradas da literatura. E se você não tem uma bagagem, um conhecimento desses seres, dessas histórias, a sua leitura pode ser superficial. Talvez não seja tão profunda como quem conhece as histórias mitológicas. Como eu já disse em outros vídeos, a nossa professora de mitologia, lá em Franca, na época da filosofia, de 98 a 2000, ela chamava-se Cira Napolitano. Ela era uma psicanalista que dava a história da filosofia e ela usava muito os mitos, principalmente aí na questão grega, trazendo para a nossa vida essa importância de se conhecer a mitologia também para conhecimento de si mesmo. E aqui o autor, o Thomas Bulfinch, vai falar da importância para conhecer obras literárias. Muitos autores usam, então, a mitologia nos seus livros. E o objetivo aqui do Thomas Bulfinch nesse livro foi apresentar o mito como um texto ao alcance do leitor, do grande público. E por isso, essa obra foi sempre considerada como uma das melhores introduções para o conhecimento da mitologia. Porque os relatos são simples, mas ao mesmo tempo, como eu já falei, ele pega algumas obras literárias, poetas como Keats e outros, que usaram os mitos nas suas obras. O Byron, por exemplo, usou muito mitologia nos seus poemas. Principalmente os ingleses ele destaca aqui. Ele conhece muito a literatura desta região, da Inglaterra, né, e ele usa muito aqui para falar da importância da mitologia na obra literária. Ao narrar os famosos mitos como fonte de diversão, de conhecimento, Bulfinch conseguiu propiciar à obra o encantamento de um livro de histórias, em que se encontram então esses grandes heróis gregos, e a maioria das lendas clássicas foi extraída de dois grandes poetas da latinidade do século I a.C., o Virgílio e o Ovídio. O Virgílio escreveu, então, a Eneida, as peripécias de Enéas aí pelo Mediterrâneo até fundar o povo italiano, e o Ovídio, nas Metamorfoses, reconta, segundo o pensamento aí romano, os mitos gregos. E o que confere, então, a esta obra um brilho especial, trazendo então esses poetas da antiguidade de ouro da época de Augusto, a idade da Pax Romana, depois dos terríveis tormentos das guerras. O sentido dessa paz foi largamente difundido, a exprimir-se como um traço de equilíbrio, de serenidade, de harmonia entre os escritores do primeiro século a.C. 5, então, foram as grandes figuras poéticas contemporâneas de Augusto, do imperador: o Virgílio, o Horácio, o Tibulo, o Propércio e Ovídio. Cultivou, então, o Virgílio a poesia pastoril, o poema didático e o poema épico. O Horácio cultivou a lírica e a sátira. Então nós temos as Odes de Horácio, né? Um texto interessante para conhecermos a poesia deste autor. O Tibulo, o Propércio e o Ovídio cultivaram as epopeias de assunto mitológico, buscando então resgatar a importância da mitologia no pensamento latino. Como argumenta então o Bulfinch nesse prefácio do livro, aqui eu estou lendo um comentário dessa pesquisadora. No prefácio, Bulfinch diz: a mitologia é a camareira da literatura, e a literatura é uma das melhores aliadas da virtude da promoção da felicidade.
Sendo assim, afirmamos que a mitologia greco-romana, um acervo fascinante do universo mítico, representa o eterno modelo dos artistas e fonte perene do belo. Aqui já é a pesquisadora, né, trazendo para a gente que pela mitologia nós conhecemos o belo, nós entramos nas fontes usadas por vários artistas. Tratam-se de um conjunto sistemático e não de lendas, de invenções e de histórias que apresentam certos fatos com o auxílio de seres sobrenaturais, divindades, ou um conjunto que relata acontecimentos fabulosos dos deuses, dos semideuses, dos heróis da antiguidade, com a respectiva explicação dos mitos. Os deuses gregos do tempo de Homero são homens idealizados, mais poderosos que os heróis. Habitam esplêndidas moradas no céu. Apaixonam-se, amam, odeiam, sofrem e se misturam com ardor às lutas humanas. O Homero, então, ele traz para nós essa mitologia representando os deuses como super-humanos. Eles moram no Olimpo, mas têm as mesmas virtudes e vícios que os homens. É uma notável hierarquia divina, uma monarquia quase perfeita na mitologia greco-romana, representada pelos 12 grandes deuses do Olimpo. A existência de mitos é de suma importância para o imaginário coletivo, pois a essência do mito é ser efetivamente uma representação coletiva, ao expressar e explicar tanto o mundo quanto a realidade humana, transmitida por intermédio de várias gerações. Quando nós falamos complexo de Édipo, nós já remetemos a um mito. Então, assim, muitas vezes as pessoas usam linguagens que remetem a mito sem conhecer as histórias. O mito conta por ser uma narrativa, explica por se tratar de um acontecimento ocorrido no tempo fabuloso dos começos. Por isso nós falamos idade da fábula. Pressuposto que se retorna ao começo em direção ao arquétipo, modelo, e por fim revela o ser, revela o Deus, apresentando-se como uma história sagrada. Então é voltar à essência, é voltar ao começo de tudo, aos arquétipos. Carregamos até hoje tudo isso. É extremamente importante para o imaginário coletivo a existência dos mitos, porque eles fornecem, segundo Eliade, Mircea Eliade é um autor que estudou muito essa questão mitológica. Infelizmente eu não tenho aqui na minha estante. Num livro em 1991, chamado Mito e Realidade, ele vai dizer que os mitos fornecem os modelos de conduta humana, conferindo significação e valor à existência. Em suma, os mitos revelam que o mundo, o homem e a vida têm uma origem e uma história, que essa história é significativa, precisa e exemplar. Compreender a estrutura e a função dos mitos nas sociedades tradicionais não significa apenas elucidar uma etapa na história do pensamento humano, mas entender melhor a categoria dos nossos contemporâneos, entender a nossa vida, entender o que nós somos, o que estamos fazendo no mundo. Não é só conhecer uma historinha legal, trágica, interessante, não, mas é entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual o sentido da vida, para onde estamos caminhando. Assim o homem existe no mundo, organiza-se em sociedade, é obrigado a trabalhar para viver e trabalha sob determinadas regras. No entanto, essa existência não é infinita. Ele é um ser mortal. E o mito tenta explicar isso. Todavia, o que realiza, o que executa, permanece, fica imortalizado, como o canto mítico de Orfeu, para a posteridade, pois a humanidade continua viva na figura do homem. O mito é esse desejo de continuar vivo o homem na Terra, na história, nas civilizações. Então nós resgatamos aquilo que eles lá no passado refletiram, contaram para entenderem-se a si mesmo. Por ser a obra de Buffett uma referência de estudos para os amantes dos mitos e por apresentar em sua exposição a maioria das lendas clássicas dos dois grandes poetas latinos, Ovídio e Virgílio, aqui então a autora faz um breve comentário sobre as metamorfoses de Ovídio como um fio condutor de apreciação para este livro da mitologia. Eu tenho as metamorfoses, eu não li ainda, eu quero fazer todas essas leituras aqui sobre mitologia para depois pegar com calma o livro de Ovídio.
A partir da metamorfose, pela qual o poeta Ovídio, no século I a.C., constrói os episódios das obras, ou dos heróis, né? Ele constrói os episódios aí da sua obra, verifica-se em sua estrutura uma estratégia narrativa. Então ele vai falar das metamorfoses que acontecem nos mitos, essas mudanças. É uma estrutura narrativa que se desdobra ao longo do poema, desenhando uma imagem global de um canto ininterrupto, das origens do mundo até o tempo do poeta, ou seja, até o século de Augusto. Então ele vai contar esse desdobramento dessas histórias até a época dele, que é o século I a.C., a época de Augusto. Por meio desse universo de metamorfoses, o poeta comunica uma representação extremamente complexa do mundo, a partir da cosmogonia construída no mito da criação, que supõe a relação entre o caos e a ordem, isso na mitologia grega e em todas as outras, né? Há um caos e o Deus ordena, arruma aquele caos, então há uma metamorfose. Observa-se como e por que o poeta retoma o mito da criação, relacionado aos ecos provenientes da literatura grega e romana, para, na construção intertextual, desconstruí-lo ao polemizar um mito. Ele vai trazer tudo isso, vai desconstruir também a mitologia e vai falar dessas mudanças que acontecem desde o início, desde os mitos de criação. O poeta emancipou o tema metamorfose em seu peculiar tratamento do mito como um princípio operacional, que pode ser chamado de sofisticação, como modernização do mito. Sofisticação, modernização do mito, transformação. A emancipação se concretiza pelas funções do mito especulativas, explanatórias, interativas e de qualidades morais e trágicas na obra para um uso exclusivo da função narrativa. É interessante, o Ovídio resgata tudo isso para trazer para nós todas as funções do mito nessas mudanças, nessas metamorfoses. E isso usando, então, a narrativa dessas histórias mitológicas. A limitação do mito para qualidades narrativas e psicológicas é registrada pela diversidade de arranjos e de direções do poema, em uma variedade de formas narrativas, estilos, assuntos, que são relatados como um princípio de metamorfose, que é a própria forma do poema. A importância da metamorfose como tema é realçada pelo uso inovador das características básicas a ele inerentes, e o amor se mescla às lendas de transformação dos seres com toda a sua força. Então, o amor é aquilo que move o céu e as estrelas, diz o Dante Alighieri no final da Divina Comédia. E o amor também é que move as mudanças na mitologia, né, as mudanças nessas histórias, as metamorfoses. De tal forma que não é acidental que a tapeçaria de Aracne ilustre os episódios de amor. Essa Aracne ficava tecendo, então, essas tapeçarias, né? Esse tecer. O mito é o tecer das histórias e o tecer da vida humana. A descrição do amor, em suas variedades, permeia a obra de Ovídio, as Metamorfoses. Da mesma forma, a variedade caracteriza tanto o assunto quanto o estilo, pois lá em Ovídio ele tem assuntos que vai, né, das aventuras de Júpiter e de Febo a coisas burlescas, ou o compassivo, como na história de Céfalo e Prócles. O ponto de vista de Ovídio sobre o amor é retratado como força primária da civilização, pois o amor é um leitmotiv do poema desde o início do mundo até a época do poeta. Então, por isso esse livro, As Metamorfoses, tem que ser saboreado. Ele vai falar dessas metamorfoses nos mitos, mas o que move tudo isso é o amor, para transformar, para mudar o homem, para mudar o mundo. Para Ovídio, a obra registra a vasta escala das metamorfoses, das quais a humanidade surge e cresce como civilização e faz a sua história. Por fim, a transitoriedade de Roma é contrastada com a permanência do nome do poeta, que se projeta a um futuro além túmulo, por considerar a perpetuidade por meio da obra sempre eterna. Roma vai passar, mas o nome do poeta não.
Entretanto, o destino do poeta não é apresentado como uma transfiguração, mas como uma purificação do ser que se eleva aos astros. Embora a eternidade da cidade não se iguale à do poeta, as metamorfoses serão lidas enquanto o poder de Roma se estender sobre a terra conquistada. Vou ler um trechinho aqui do próprio Ovídio, nas Metamorfoses. Olha que coisa linda, né? Bem no finalzinho, parece. Já terminei minha obra, que nem a ira de Júpiter, nem o fogo, nem o ferro, nem o tempo voraz poderá aniquilar. Aquele dia que nada tem a não ser o direito deste corpo, quando quiser acabar comigo o espaço de vida incerto, todavia eterno, pela melhor parte de mim, serei levado aos astros, elevados, e meu nome será indelével, e por qual poder romano se estende sobre as terras dominadas, eu serei lido pela boca do povo e viverei, pela fama através de todos os séculos, se os presságios do Vate tiverem qualquer coisa de verdade. Que interessante, né? Chegará o dia em que eu não existirei mais, mas a minha história, né, os meus poemas existirão e eu serei lido, e hoje ele está sendo lido por nós, aqui no ano de 2023, num outro país bem distante de Roma, mas o poeta se torna perene pela história que ele conta, porque o amor é que move tudo isso. A obra de Ovídio, assim, a forma essencial do poeta, ao unir sua sorte à da cidade eterna, encontra garantia segura e justifica sua aspiração a ser eterna. Então as metamorfoses continuam eternas, essa obra continua eterna. Ovídio será lido enquanto Roma levanta voo sobre o orbe domado, enquanto sobre as terras domadas se estende o poder romano. Diferentemente do prólogo, registrando a época do narrador, o epílogo, que é esse trecho que eu li, se transforma em um verdadeiro episódio, cujo herói é o próprio poeta narrador. Então, o próprio poeta aqui vai se tornar um episódio mitológico. Afirma-se assim que, para a transformação do narrador em uma personagem, projeta-se para um futuro, adquirindo um caráter tão duradouro quanto Roma. Lá no prefácio ele diz, ad mea tempora, quer dizer, estou passando aqui, né, por esse tempo. Mas, lá no prólogo, no epílogo, ele já se proclama eterno, porque as palavras, né, a mitologia dele, as histórias que ele conta, vão perdurar. Da mesma forma, e também aqui a autora diz, o Buffet será lido enquanto houver apreciadores e cultores da beleza do mito. Pelo caráter atemporal do mito e pela grandiosidade e imortalidade da obra poética, Buffet declara que nosso trabalho não foi elaborado para os eruditos, nem para os teólogos ou para os filósofos, mas para todos os leitores que desejam compreender as citações mais frequentes dos oradores públicos, palestrantes, ensaístas e poetas. Todo o público pode, então, conhecer as histórias mitológicas, ter esse acesso às histórias. Embora utilizemos o GPS e ficamos muitas vezes mergulhados e perdidos no labirinto de Dédalo, diante do emaranhado das ruas ou dos grandes questionamentos internos do ser humano, procurando saídas, buscando respostas, diante de tantas tecnologias, nossos planos em pleno século XXI ainda se configuram diversas vezes como quimeras. Nosso sistema de eleições se apresenta como um repleto caos, uma briga insana que lança constantemente o pomo da discórdia entre os deputados. E quanto a nós? Somos heróis? Cumprimos nossa jornada diária com o fígado dilacerado como o de Prometeu, executando as tarefas diárias com uma força hercúlea, vencendo todos os males espalhados pela caixa de Pandora. Como Ulisses, Aquiles ou Heitor, vivemos inspirados pela força viva da tocha que permanece acesa, da esperança que um dia Pandora e Epimeteu conseguiram trancar em sua caixa. Ler Buffet é poder sonhar com os clássicos. É não deixar que se apague a chama viva do conhecimento, de tal forma que podemos declarar que o livro da mitologia, a Idade da Fábula, continua a ser uma grande referência de estudos para os apreciadores e cultores dos mitos. Embora os mitos sejam transpostos em uma releitura e as histórias sejam recontadas por outras vozes, jamais se perderá o encanto e o fascínio pela mitologia, pois a voz de Orfeu ainda ressoa às margens do rio Ebro o nome de sua amada Eurídice.
Achei tão bonito isso, né? Ela vai terminar então com uma citação falando disso, né? O Orfeu continua a chamar a sua amada. A própria voz e a língua fria, enquanto a alma fugia, chamava Eurídice. Ah, triste Eurídice! As margens ecoavam Eurídice ao longo de todo o rio. As mitologias, as histórias continuam a ecoar. Enquanto o homem for vivo, a mitologia, as histórias de deuses e heróis farão parte e darão sentido à nossa existência. Livro da Mitologia de Thomas Buffett. Um abraço, até mais.